Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero tributar ao Senhor glórias e louvores. Louvar a Deus por ter nos dado a graça de chegarmos até aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas de Souza, vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, representando também aqui o pastor Zilmar Miguel. Deus abençoe o senhor mais e mais, sua família. Ao anjo desta igreja, pastor Júnior Silva, Deus continue abençoando o senhor, tem acompanhado o trabalho, o amor pela obra missionária. Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Erinaldo Silva, Deus continue abençoando todos os pregadores. Pastor Flávio Lira, meu amigo, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A minha esposa que me acompanha, minha companheira de batalha, Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero dizer diante de todo este público que eu lhe amo. Não estamos bem fisicamente, mas estamos exultando de alegria no Espírito por estar nesta noite aqui juntamente com os irmãos para adorarmos e exaltarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 11. Que diz assim a palavra de Deus: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar da grandeza de Deus em nossas próprias línguas. Amém? Somente este versículo, esta pergunta que foi outorgada a um público diretivo diante deste acontecimento, um dos maiores acontecimentos bíblicos, a qual todos nós conhecemos esta história que foi escrita pelo doutor Lucas. Como todos sabemos, Lucas, um doutor na área da medicina, que posteriormente vai se tornar discípulo, mas não um discípulo de Jesus, um discípulo de Paulo, pois Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos milagres de Jesus, nem tampouco testificou e evidenciou tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor executou durante o seu ministério aqui na terra. Paulo, ele foi ministrado, impactado por uma mensagem que foi ministrada pelo apóstolo Paulo. Depois que a palavra, ela penetrou no seu coração, Lucas, ele sente o desejo ardente de escrever sobre os milagres de Jesus, de todos os seus feitos, e no decorrer, na trajetória da sua caminhada, Lucas, ele escreve 2 livros. O primeiro livro é o livro que intitula o seu nome, o Evangelho de Lucas. O segundo livro que Lucas escreve é o livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. O que eu acho interessante, baseado neste texto, é que Lucas, ele não estava neste momento. Interessante é que todos os 3 evangelhos que antecedem esta narrativa, os 3 evangelhos que evidenciam a narrativa deste texto, eles estão lá. Porém, Lucas, ele vai ser o único que vai descrever este acontecimento. Um acontecimento histórico. Pois todos nós sabemos que a igreja está vivendo uma crise emocional. Porque quando Jesus ele vem como uma palavra de esperança. Jesus ele veio como uma palavra de vida. O povo está sofrendo debaixo do jugo de Roma. E durante 400 anos, o período escuro da Bíblia Sagrada, o período negro, esses 400 anos, Deus ele silencia com o seu povo. Deus, ele não se revela por Urim, nem por Tumim, nem por boca de profeta. E o Senhor cala-se durante um período de 400 anos. Esses 400 anos, ele vai ser rompido no primeiro capítulo do evangelista Lucas, aonde o anjo do Senhor aparece dentro do tabernáculo, aonde um sacerdote por nome de Zacarias estava queimando incenso no altar dos incensos.
E agora o anjo, ele vem com uma mensagem dizendo que a esposa de Zacarias, Isabel, ela conceberia à luz um filho, e esse faria o caminho para o Messias, rompendo ali os 400 anos do silêncio de Deus. Quando Jesus ele aparece, Jesus ele vem com uma mensagem de vida, Jesus ele vem com uma mensagem de resgate. Porém a esperança do povo que se encontrava definhando, agora a esperança do povo começa a crescer. Só que quando nós observamos, 3 anos e meio se passa, Jesus ele agora está pendurado no madeiro, e junto com ele a esperança do povo. O povo agora começa a ficar desesperançoso, porque aquele que vinha com uma mensagem de vida, aquele que vinha com uma mensagem de esperança, aquele que vinha com uma mensagem de resgate, ele agora está pendurado no madeiro. Porém, depois que Jesus ele é crucificado, passa-se 3 dias, Jesus ressuscita e passa 40 dias aqui na terra, ensinando, admoestando os discípulos. Porém, agora os discípulos estão mais uma vez com a sua esperança altiva. Porém, agora Jesus ele vem com uma mensagem que teria que mais uma vez se ausentar do seu povo. E é aqui que nós chegamos no texto que Deus colocou no meu coração. Porque o povo por 2 vezes eles têm uma esperança, só que essa esperança começa a definhar. Porque aquele que vem com uma mensagem de vida, ele vai se ausentar. Mas debaixo dessa ausência ele lança uma promessa. E esta promessa já havia sido profetizada pelo profeta Joel, pelo profeta Ageu, pelo profeta Isaías. Todos os profetas que passaram, ele vem com uma mensagem. Jesus, ele agora evidencia essa mensagem profética, trazendo uma esperança ao povo, dizendo que ele iria. Porém, depois dele viria o Consolador. E esse confortaria e ele continuaria aquilo que Jesus havia parado naquele momento. Porém, o que eu acho interessante é que Jesus ele faz uma promessa. E esta promessa não está exclusivamente baseada no derramamento do Espírito, porque havia outra promessa além dessa sobre o derramamento do Espírito, registrada em Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 14, aonde o próprio Jesus disse que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e para todas as nações. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, o próprio Senhor Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Perceba que existe uma necessidade neste momento, porque Jesus ele faz a mesma promessa que os profetas fizeram, só que esta promessa não é exclusivamente para o povo ser cheio. Esta promessa ela não é exclusivamente para o povo receber poder. Esta promessa não é exclusivamente para o povo ser movido de autoridade. Esta mensagem profética não é exclusivamente para o povo agora falar em línguas e línguas repartidas como de fogo, não. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 14, ele evidencia o que esta mensagem profética ela vai evidenciar. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, também vai evidenciar aquilo que Jesus ele quer para o enchimento e para o derramamento do Espírito. E era para quê? Era para que o reino de Deus ele fosse pregado em todo o mundo, em todas as nações. Mateus capítulo de número 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Só que existe uma necessidade. Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. O mesmo Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa mensagem não era para a altivez do homem, para a vanglória do homem. Esta mensagem era para que o evangelho do reino ela fosse pregado nos 4 cantos da terra, até os confins da terra, para que todo ouvido, para que toda nação possa ouvir
Se você crê nesta palavra, levanta a tua mão e já começa a adorar Ele nesta noite. Começa a adorar Ele nesta noite. Jesus, Ele vem. Havia uma necessidade para o preenchimento do Espírito. O homem sem o Espírito não conseguiria. Mas o homem com o Espírito, deixa eu lhe dizer, nós vemos a crise na política. Nós vemos a crise, pastor Flávio Lira, no meio da sociedade. Nós vemos a crise no meio do comércio. Nós vemos a crise na saúde. Nós vemos a crise no ensino. Mas eu fico com uma palavra. Que um belo dia Jesus, ele olha para um homem simples pescador e diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus está dizendo: Pedro, espera, porque o sistema vai cair, a política vai cair, a educação vai cair, a sociedade vai cair. E agora tem uma coisa: a minha igreja, ela vai permanecer de pé. Eu fico com esta palavra: a minha igreja permanece de pé. O sistema pode cair, a política pode cair, a sociedade pode cair, mas a igreja permanece de pé. 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 Receberei a virtude do Espírito que há de descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Você é testemunha de Cristo. Ser-me-eis minhas testemunhas. Samaria. Enchimento do Espírito. Precisavam ser cheios. Só que essa mensagem, para chegar à terra, precisava acontecer. Pastor Erinaldo, capítulo de número 11, em pronome de Nimrod, que ele era poderoso, e ele tenta no seu coração construir uma torre. E esta torre, a presunção deles era de chegar ao céu e ter acesso ao céu através desta torre. A Bíblia Sagrada diz que um belo dia Deus, ele resolve descer à terra e observa a construção do homem. E nesta época o povo falava uma língua só. E Deus, ele resolve, para acabar com aquele intuito deles, dividir as línguas. Só que dividindo as línguas, culturas cresceram e se proliferaram. É como se fosse hoje, todo mundo falasse brasileiro, mas alguém cresce em bode, alguém cresce em cavalo, alguém cresce em sapo. Dividisse as línguas, cada um na sua crença, sairia e começaria a propagar aquilo que ele cria. Dividiram as línguas, as nações cresceram, constituíram para si deuses pagãos, e começaram a adorar a outros deuses, objetos, animais. As línguas foram divididas, mas havia uma promessa, Mateus 24, 14, Marcos 16, 15, que o evangelho ele chegaria em todas as nações. Passa-se os anos, os discípulos agora estão esperando uma promessa. Oh glória! Estão esperando uma promessa.
Promessa essa que vai se cumprir no dia de Pentecostes. Completados os 50 dias da colheita, vai acontecer ali o termo matumadã. Matumadã é um termo grego com duas palavras conjuntas que significa unir o reino físico ao reino espiritual. Porque não havia alegria maior para um judeu quando os seus celeiros estavam sendo abastecidos. Se você observar de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que Deus ele quer castigar o seu povo, o Senhor cerrava os céus e fazia o povo perecer de fome. Mas agora eles estão comemorando os 50 dias da colheita. Eles estão tendo seus celeiros abastecidos. Mas o intuito de Deus não era só encher os celeiros daquele povo. O termo matumadã vai se concretizar ali. Deus ele vai unir o reino físico ao reino espiritual, porque as pessoas estavam esperando somente serem abastecidos seus celeiros, mas Jesus eles queria abastecer eles do seu espírito, e agora estão recebendo um abastecimento do celeiro, mas também estão sendo cheios do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. O Senhor quer que você seja próspero, mas também seja cheio do Espírito. Aleluia. O Senhor quer que você seja próspero, mas também quer que você seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Eles estão esperando uma promessa. Só que o que eu acho interessante aqui é que completados os 50 dias da colheita, está lá cretenses, os árabes, Panfilha, várias nações estão ali, pastor Silas, todos juntos para festejar os 50 dias da colheita. Não sabia eles que eles iam festejar um acontecimento tão grande. Aqueles que foram abastecidos de informações através da divisão das línguas lá em Nimrod, em Gênesis capítulo de número 11. Agora aqueles descendentes que cresceram ouvindo algo, acreditaram em algo, eles agora estão com os 50 dias da colheita ali festejando. E de repente ele vê 120 pessoas saindo de dentro de um tabernáculo, de uma casinha, falando em sua própria língua. E nós lemos aqui, capítulo de número 2, versículo de número 11, e falando na sua própria língua. O que causa curiosidade a eles, não são judeus, e como falam que não são galileus, e como fala agora na nossa própria língua, e é as maravilhas de Deus. Perceba, o Senhor enche eles, e agora eles começam a anunciar que Jesus ele vem, que Jesus é o Salvador, que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta. Eles começam a ouvir em sua própria língua, e agora tem que retornar para suas casas. Eles ouvem a mensagem e tem que retornar para casa. Só que esses homens começam a pregar aqui. Como ouvimos esses homens falar em sua própria língua, em nossa própria língua? O que o Senhor dividiu em Gênesis 11, Ele unifica em Atos capítulo de número 2, para que a mensagem pudesse chegar até os confins da terra. Não tem como ser uma língua, tem que ser várias línguas. Um brasileiro que não saiba falar outras línguas, ele não tem como pregar para um mexicano. Mas naquele dia, a virtude do Espírito Santo deu-lhes poder,
autoridade, discernimentos, línguas, para pregar em todas as línguas. Aqueles homens foram ali para completar os 50 dias da colheita, mas saíram dali pregando com uma autoridade, dizendo: eu ouvi falar as maravilhas de Deus na minha própria língua. Voltaram para as suas nações e dizendo: eu ouvi falar as maravilhas de Deus. E o que é as maravilhas de Deus? É cura, é libertação, é discernimento de línguas, é variedade de línguas, é manifestação de milagres, é salvação para os gentios, é salvação para os judeus, é salvação para os samaritanos. Aqueles que foram cheios saíram a anunciar. Você veio aqui hoje não para outra coisa, você veio aqui para ser cheio, você veio aqui para transbordar e para sair daqui e anunciar, e anunciar. Só quem crê levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Só quem crê nesta palavra adore, só quem crê nesta palavra adore, só quem crê nesta palavra adore. Adore aquele que tem, adore aquele que é, adore aquele que manda, adore aquele que restaura, adore aquele que liberta, adore aquele que capacita, adore aquele que molda, adore aquele que transforma, adore aquele que cura, adore aquele que liberta, adore aquele que abate, adore aquele que humilha, adore aquele que exalta, adore aquele que liberta, adore aquele que salva, adore a resplandecente estrela da manhã, o lírio entre os vales, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rocha fere de Meribá, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra edificadora, a pedra rejeitada pelos homens, a base de alicerce para a tua vida. Ele é conselheiro, é príncipe da paz, é pai da eternidade, um Deus forte, poderoso, majestoso, glorioso, redentor, edificador, restaurador, lapidador. João diz que os seus cabelos são brancos como alva lã, os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca sai uma espada de 2 gumes, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são reluzentes como latão polido que saiu da fornalha, mas a identidade dele está na sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore o Rei da glória. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ministrados para ministrar. Se eu fosse tematizar esta mensagem, eu pregaria subordinado ao tema ministrados para ministrar. Eles foram ministrados naquele dia pelo Espírito Santo. Só que aconteceu algo lá dentro. Aconteceu algo de suma importância ali, para que aquele acontecimento viesse a se concretizar na vida deles. Primeiro, o texto diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. União. Se não tiver união, não vai. Se não tiver união, não faz missões. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segundo, eles ouviram a mesma coisa. Maria, tu está ouvindo o que, Maria? Eu estou ouvindo um som. Pedro, você está ouvindo o que, Pedro? Eu estou ouvindo um som. Bartolomeu, tu está ouvindo o que, Bartolomeu? Eu estou ouvindo um som. Eles ouviam a mesma coisa. Eles não davam ouvido a... Eu lembro de Ananias quando recebe a mensagem.
Quem conhece o mapa geográfico de Damasco sabe que uma feira cortava no meio a cidade de ponta a ponta. Ele tinha que passar no meio da feira, Ananias, para levar a mensagem até Saulo de Tarso, que está orando, e derramar o óleo sobre ele. E o que é que nós ouvimos na feira? Nós ouvimos muitas informações. Olha a banana, olha a laranja, olha a farinha. Você chega, quanto essa banana é 2, quando você pega no cacho de banana, já chega ao outro lado e diz assim: eu faço por R$1. E você começa a não saber para onde é que vai, o que é que vai fazer. É muitas informações. Ananias recebe uma voz em casa e ele vai cumprir o chamado de Deus, mas no meio do caminho ele tem que passar por uma feira, e na feira tem muitas informações. Mas Ananias olhava para um lado e olhava para o outro. Eu não tenho tempo para você, eu tenho um chamado a ser executado, eu tenho um chamado a ser executado. Eu não tenho tempo para ouvir vozes. Eu já ouvi uma voz e essa ficou guardada no meu. Ouvir a mesma coisa. Eles ouviam a mesma coisa. Eu não posso ouvir algo do meu pastor e quando chegar lá fora ouvir algo de outra pessoa e guardar. Ouviam a mesma coisa. Terceiro, falavam a mesma língua. Não tinha dubiedade de palavras. União auditiva. Sentir a mesma coisa, expressar a mesma coisa. Só se faz a obra missionária se for desta forma. Nós precisamos estar unidos. Esse congresso está acontecendo, e acontece em várias partes do Brasil. Para quê? Para que o povo de Deus se una. Para que o povo de Deus se una. É para isso que acontece aqui. Se una para quê? Se una para falar a mesma língua, para pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Na oferta, na palavra, no louvor, nós estamos aqui unificados com um único propósito, e não podemos dar ouvido a outras vozes, porque uma voz é outorgada do céu ao nosso coração. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Glória. O intuito de Atos capítulo de número 2 foi unir o reino físico ao reino espiritual. Nós vamos fazer isso aqui esta noite. Nós vamos unir o reino físico ao reino espiritual. Eu vou dizer mais uma vez só para você entender. Eu estou ministrando ao seu coração. A segunda mensagem que vai vir é como um óleo que desce. Eu estou simplesmente preparando a terra. Alguém vai vir aqui plantar a semente, outro vai limpar, e vai haver uma grande colheita aqui hoje. Quem crê, levanta a mão e adora. Quem crê, levanta a mão e adora. Quem crê, levanta a mão e adora. Vai haver uma grande colheita aqui hoje. Nós precisamos unir o reino físico ao reino espiritual. Tudo que foi feito aqui nesta noite vai ser para romper a camada superficial da terra e chegar à